obrigado por ter aceitado o convite do pessoal. É um prazer realmente receber você e toda a sua experiência, tudo aquilo que você tem ministrado, orientado durante a pandemia, tem sido muito edificante para todas as pessoas, inclusive para mim. Ai, que bom. Fico feliz que esteja gostando. Para mim é um prazer enorme estar aqui com você hoje. Você, você e a equipe estão de parabéns. Ai, que bom. Fico muito feliz. Ah, aqui, ó, estão dizendo que agora nós dois estamos bem. Que bom que nós dois estamos bem. Bom, que joia. Renata, você escreveu um artigo muito importante sobre o isolamento social e a saúde mental dos jovens. E, basicamente, é isso que nós gostaríamos que você compartilhasse. A maioria que está aí no chat são jovens e a gente pode falar que são jovens até 120 anos, né? Então tem Que todo ótimo, tipo de gente. ótimo. É esses que eu gosto também. Joia. Então, bem, então eu vou compartilhar rapidinho. Bem, gente, meu nome é Renata Borges, eu sou psicóloga. Eu sou especialista em terapia cognitivo-comportamental. Aí as pessoas perguntam, né? Mas o que que é isso na realidade? O que que é a terapia cognitivo-comportamental? A gente é um trabalho mais voltado para entender qual é a relação entre os pensamentos, as emoções e os nossos comportamentos e como é que a gente aprende a lidar bem com isso. Então, assim, fazendo uma mudança de crenças, ou seja, pensamentos, mudando os pensamentos para pensamentos mais assertivos, pensamentos que vão nos ajudar a cumprir com as nossas metas e nossos objetivos, e utilizar as nossas emoções a nosso favor, vamos dizer, usar as emoções a nosso favor não é rejeitar a emoção, nosso objetivo não é esse, não é dizer, ai, não posso sentir tristeza, posso sentir raiva, posso sentir ansiedade, posso sentir tudo que eu tenho que sentir, mas eu posso me comportar de uma forma positiva com tudo isso que eu sinto. Então, essa é, né, a ideia principal. É uma abordagem mais rápida e fundamentada cientificamente. Então, a gente tem um retorno muito positivo nos transtornos ansiosos, nos transtornos depressivos e tudo mais. Bem, eu compartilhei no estado de Minas, né? Agora eles fizeram uma entrevista comigo, agora recente, que foi até nesse domingo que saiu, um trabalho que eu fiz com jovens de 14 a 16 anos numa escola de Belo Horizonte, em que eu fui procurar, eu fui na realidade aplicar com eles o trabalho do Cog Planner, Agenda Cognitiva, que é um trabalho que eu desenvolvi, que ele trabalha planejamento, organização, trabalha mudança de pensamento, gestão emocional, trabalha resolução de problemas, ou seja, uma série de coisas que é o que as pessoas hoje têm dificuldade mesmo de fazer. E aí, quando eu fui fazer isso, antes de fazer a aplicação desse trabalho com eles, o que que eu fiz? Eu fiz várias perguntas, um questionário. Falei, gente, responde para mim. E dei para a escola pôs os meninos no computador, eles responderam e tudo. E aí, quando a gente foi analisar os retornos dessa pesquisa inicial, antes de eu iniciar o trabalho, o que que eu fiquei apavorada, né? Eu já falei, opa, peraí, tem uma coisa muito errada acontecendo. Quer dizer, a gente já estava vendo dentro do consultório que estava acontecendo alguma coisa diferente nos últimos tempos. Eu, inclusive, fui fazer o meu mestrado para poder entender o sucesso, para entender o porquê que os jovens falavam tanto em fracasso. O tempo todo, os jovens pacientes meus falavam fracasso, 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 eu sou um fracassado, eu sou um fracassado. O tempo todo é isso. Eu falava, gente, tem uma coisa errada. Vocês têm 15, 16 anos, nem viveram a vida ainda, nem começaram a experimentar a vida. Por que que eles estão tão fracassados assim, se veem tão fracassados assim? E aí, quando eu fui fazer essa pesquisa agora, né, eu, de uma certa forma, eu confirmei um pouco essas coisas todas, assim, um pouco dessa disfunção emocional, vamos dizer assim, desse distúrbio emocional que os jovens estão passando. Então, eu perguntei para eles, me considero uma pessoa ansiosa? 75% deles disseram, considero muito e considero totalmente.
Apenas 25% disseram nada ou pouco. O resto falou moderadamente, muito e totalmente. Quando eu fiz a pergunta para eles, me considero uma pessoa... entendo que a ansiedade ela é negativa para mim, ela me atrapalha. Praticamente quem respondeu que era ansioso considerou que a ansiedade atrapalha, ou seja, ninguém entendeu que a ansiedade pode ser uma coisa positiva. Eles já entendem que são ansiosos e já entendem que a ansiedade atrapalha. Quando eu perguntei se eles são preocupados, aí foi 85%. Uau! E aí eu falei, tá ferrado, nós estamos ferrados se a gente for assim, o troço está complicado, né? Então, assim, a Claro. gente precisa modificar essa percepção que as pessoas têm acerca da ansiedade e tudo mais. E aí, o que eu vejo, assim, aí eu vou compartilhar com você um pouco dos resultados da minha pesquisa do mestrado, e aí a gente entra na questão dos jovens aqui para a gente falar. Né? Até ontem Ótimo. foi engraçado, porque um professor americano, meu amigo, na hora que ele viu minha reportagem lá no Facebook, Facebook tem essa coisa positiva, que ele traduz para eles. Aí eles podem conversar com a gente, né? Então, aí, Isso. e é um dos maiores nomes em terapia cognitivo-comportamental para criança e adolescente. E eu gostei, porque ele adorou e ele foi lá, ele foi lá comentar. E, aliás, eu acho que é uma das maiores autoridades mundiais, assim, nesse quesito. E ele comentou lá no meu Facebook, ele é meu amigo, falou: olha, o problema, essa questão que você falou é importantíssima e ela tem relação com as expectativas. Nós temos expectativas irrealistas e a gente Sim. tem que transformar as expectativas em expectativas. Ele usou um termo, não foi realista, não, eu uso o termo realista, mas depois eu vou lembrar qual que é o termo que ele usou, mas a gente tem que transformar as expectativas em expectativas mais realistas. Eu concordo plenamente, e isso vai em encontro com o que eu falo no meu mestrado. Por quê? Quando o jovem fala fracasso, eu falei, para eu entender o que o jovem está dizendo que é fracasso, eu primeiro preciso entender o que é o sucesso. Porque se eu não Claro. entender o que é o sucesso, como é que eu vou entender o que o Que é o jovem está fracasso. dizendo para mim que é fracasso? Claro. E aí, quando eu fui pesquisar o sucesso, a ideia de sucesso generalizada, que a mídia passa, que os artigos falam, que você lê nos livros, que ia ser bem-sucedido. Os livros têm todos falando assim, seja bem-sucedido, seja uma pessoa bem-sucedida. Presta atenção, tá todo mundo falando isso, mas ninguém fala o que é a noção de sucesso. Todo mundo fala seja bem-sucedido. Ninguém Claro. falou o que é. Qual que é a noção que a nossa sociedade hoje tem de uma forma mais generalizada? Muito dinheiro, ou seja, enriquecimento, poder e fama. Três Poder e pilares. fama. 3 pilares. Isso é o ser bem-sucedido que a sociedade mostra. Então, você vê o bem-sucedido na mídia, você está lá vendo Neymar, Anitta, não sei o que lá. Esse é o bem-sucedido. Esse é o bem-sucedido. Mas Que é a será? minoria, né? Será? E aí essa é a questão. Quando eu fui perguntar para as pessoas se elas se consideravam bem-sucedidas, aí eu tive uma coisa muito interessante, que a maioria se considerava bem-sucedida e as pessoas tinham salários normais, as pessoas da minha pesquisa. Né? E por incrível que pareça, quanto mais rico, menos bem-sucedido eles se achavam. Que curioso. Curioso, no mínimo curioso. Claro. As pessoas de 0 a 2 salários mínimos, mais ou menos 50%, 50 e poucos por cento se acharam bem-sucedido, de 0 a 2. De 2 a 4, já subiu um pouquinho, já foi para mais de 60. Depois foi subindo para 70, chegar até 80. 80 foi a turma de 8 a 15 salários, chegou a 80. 80% dessas pessoas, de 8 a 15 salários, se considerava bem-sucedido. Agora, os mais de 15 salários mínimos, ou seja, a população mais rica, eles se equivaleram quase que ao de 0 a 2.
Eles Que ficaram na loucura. faixa dos 50 e poucos. Ou seja, o que era de 2, a turma que estava entre 2 a 15 se considerava mais bem-sucedida do que essa turma mais de 15. Claro. Então a gente entendeu, não é o dinheiro. São as Não é o expectativas. dinheiro. Não é o dinheiro. Então, tem relação com as expectativas também. Mas não é só isso. As pessoas hoje, elas entendem ser bem-sucedido é o quê? Conseguir cumprir com as minhas metas e objetivos. Isso foi o que a pesquisa geral disse. Mas, Ó, principalmente com a questão, todo mundo quer ter bem-estar. Então, a maioria delas dizia para mim, o que era ser bem-sucedido era uma coisa relacionada a bem-estar, a estar bem, a boas emoções, boas relações, bons relacionamentos, e sentir-se bem. Mas quando eu perguntei para eles o que era, para eles se considerarem, qual era o medidor deles principal para se considerarem bem-sucedidos, sabe o que veio? ah, Família. uau, que Família. bênção. Que joia. 60% das pessoas colocaram família em primeiro lugar, Que como legal. Isso é o muito mais bom. relevante. E 60% também colocaram em nono lugar, ou seja, o último lugar, poder. Colocaram em sétimo lugar, dinheiro. E colocaram em oitavo lugar, fama. Então, sétimo lugar foi dinheiro, oitavo lugar foi fama e nono lugar foi poder. Ou seja, o que elas Ótimo. consideram relevante para se considerarem bem-sucedidas não foi isso. Então, elas colocaram em primeiro lugar família, em segundo lugar, realização pessoal, terceiro lugar, fazer algo que tenha sentido e significado, quarto lugar, trabalho, quinto lugar, relacionamentos e amizades, sexto lugar, superação, depois veio sétimo, dinheiro, oitavo, poder e nono, fama. Isso. Não, oitavo, fama e nono, poder. Então, o que nós estamos dizendo aqui? Então, o que eu entendi? Né? Os jovens estão perdidos? Estão. Por que os jovens estão perdidos? Foi mostrado para eles, busca ser bem-sucedido, você tem que ser bem-sucedido, você tem que conseguir, você tem que fazer, você tem que isso, você tem que aquilo, tem que aquilo outro. Eles ainda não têm uma percepção bem, eu tenho que conseguir alguma coisa, mas eles ainda não sabem o que é. Eles É ainda estão se verdade. ajustando. Então, eles estão perseguindo uma coisa que eles ainda nem entenderam ainda direito, para que lado que eles vão. E aí eles estão perseguindo e não tem uma noção ainda interna de significado, sentido. O que é significante para mim? O que vai fazer? O que vai trazer valor à minha vida de verdade? E o que traz valor à nossa vida são só 3 coisas. Só 3 coisas. Só 3 coisas geram sentido. Uma obra a qual se dedicar, alguém para amar e o exercício da espiritualidade. Uau, perfeito. Né? É justa... É interessante. E é justamente isso que nós, enquanto cristãos, ensinamos e promovemos. É justamente isso. Eu creio que nós estamos alinhados nesta questão de bem-estar e ser bem-sucedido. Priorizamos a família, priorizamos os relacionamentos. Isso é muito importante. Ou seja, na verdade, a nossa linguagem é basicamente a mesma. Quanto tempo nas igrejas se falava da psicologia como sendo algo contrário. E, na verdade, não. A psicologia ela é aliada. Hoje, nós vimos um grande incremento nas igrejas, orientando as pessoas a conversarem com os psicólogos, a entenderem o sentido da vida, a buscarem esse relacionamento com pessoas, com família e também o espiritual. Esse equilíbrio, esse tripé é fantástico. A nossa linguagem é uma linguagem muito parecida. E isso é muito bonito. E é exatamente isso, né? Na realidade, eu estou citando Vitor Frankl, que é o criador da logoterapia, ele que fala isso da questão do sentido, e ele é um psiquiatra austríaco que passou pelo campo de concentração. E ele conseguiu ver sentido dentro de um campo de concentração.
Porque para ele tinha que sair lá de dentro para escrever o livro que ele tinha para escrever, que é um dos livros mais lindos que eu já li, que se chama Em Busca de Sentido. E que aí ele coloca a gratidão a Deus pelo um dia, depois de trabalhos forçados, dele conseguir olhar para o pôr do sol e falar e agradecer a Deus pelo pôr do sol que ele está vendo ali naquele dia. Legal. Né? Então, quer dizer, nós hoje estamos confinados, né? Mas a gente não tá passando pela situação que ele passou no campo de concentração. Então, Claro. a gente pode criar essa possibilidade agora para ressignificar uma série de coisas. Então, quando eu falo de expectativas, né, a gente tem que ter expectativas realistas, que é o que esse psicólogo, né, americano, meu colega, colocou lá para mim, concordo, e é exatamente isso. Se você busca um sucesso que você não tem como medir, que ele é imensurável e que é a ideia de sucesso partilhada hoje na nossa sociedade, você vai gerar angústia nas pessoas. Porque ele é imensurável, você não mede. Agora, quando você já diz, espera aí, a noção de sucesso é uma noção individual, e a noção de sucesso é você cumprir com as metas para as quais você propôs e você fazer o seu melhor dentro do mundo, daquilo que você consegue fazer, que está a seu alcance e que é mensurável e que tem uma expectativa que você consegue cumprir, já muda. Porque aí você pode dizer, dá para eu ser bem-sucedido. Né? Então, eu consigo já criar uma ideia palpável, que possa ser mensurável por mim. O sucesso externo é o sucesso medido pela sociedade, que é essa ideia de sucesso, dinheiro, poder e status. É aquilo que os outros olham e falam, esse cara é bem-sucedido. Mas o sucesso interno é medido por nós. E esse sucesso interno que é medido por nós, ele é um sucesso que nós podemos criar e desenvolver. Só depende da gente. Do quê? Do nosso esforço, da nossa capacidade, do nosso proporcional bem, daquilo que a gente quer fazer, do melhor que a gente pode fazer. E se eu fizer o meu melhor dentro daquilo que eu quero, eu vou me sentir bem-sucedido e vou ser bem-sucedido, porque a minha noção de sucesso interno é mensurada por mim e eu posso atingir. Olha só, nesse tempo de isolamento, uma das coisas que talvez foi muito forte é a questão da comparação, não é? As pessoas se comparam realmente, ainda mais com grande acesso à tecnologia, aos influencers, aos youtubers, ou seja, pessoas que eles consideravam famosos ou influentes, né, ou bem-sucedidos. E muitas vezes eu via jovens falando, eu queria ser um influencer, eu queria ser um youtuber. Como eu não consigo, eu me sinto frustrado. É porque ele estava focalizando, na verdade, no ponto de vista equivocado, não é verdade? É claro que sim. É claro que sim. E é perfeita essa sua colocação, porque essa sua colocação está dizendo exatamente o que eu vi. Porque o que eles querem? Eles entendem assim, eu quero... esse cara, ele tem fama, poder e dinheiro. E ele tem fama, poder e dinheiro como? Fácil. Fácil. Isso. Fácil. Né? Então eu falei, peraí, basta eu botar um monte de bobagem lá na internet, eu não precisei estudar nada nem saber muita coisa, o povo pegou e achou essas minhas bobagens todas interessantes, porque muitos desses youtubers, eles não têm conteúdo. Nenhum. Muitos não têm. E eles são simplesmente influenciadores digitais e que não têm conteúdo necessariamente, mas caíram num gosto popular, que as pessoas começaram a achar engraçado, interessante, não sei o que lá. Aí o outro fala, pô, ele conseguiu isso tudo fácil, o cara é milionário hoje, desse jeito fácil, eu também quero. As pessoas querem atingir o sucesso de uma forma fácil e querem ter dinheiro e poder e fama e querem ser... Mas quem diz que isso é positivo? Quem diz que isso é o que é bom? Quem diz que isso é o que vai trazer significado para você? Eu te faço uma pergunta. Você vai me dizer, Michael Jackson, né? É uma pessoa que as pessoas conhecem, né? Ele foi uma pessoa bem-sucedida dentro dessa visão que a sociedade nossa tem: dinheiro, poder e fama. Dúvidas? Nenhuma, né? Foi.
Mas será que ele era feliz? O cara tomava um monte de medicação o tempo todo, vivia deprimido e morreu pelo excesso de medicação que tomava, porque ele morreu numa overdose E não, medicamentosa. e não Será aceitava a sua imagem, né? não aceitava a própria pessoa que ele era, ficou mudando Caramba. aquela coisa da imagem dele o tempo todo. Gente, isso é sucesso? Será que ele, se perguntasse para ele se consideraria bem-sucedido? Ele era uma pessoa frustrada, era claro que ele era frustrado. Ele era um artista, ok, sensacional, uma série de coisas, mas e aí? E as frustrações dele? Quantas ele tinha? Ele não era uma pessoa feliz, era visível aquilo. Não precisava ser ninguém para saber que ele não era uma pessoa feliz, estava claro. Então, aí é que tá. Será que essa noção de sucesso, será que as pessoas querem o sucesso, esse sucesso? Será que elas estão dispostas a alcançar o sucesso para ter esse sucesso sem significado? Sem significado, sem aceitação, sem bem-estar, sem felicidade, sem alegria? Será? Ou seja, na verdade, o exterior, as coisas externas, nunca vão satisfazer aquilo que só, na verdade, pode ser satisfeito internamente, não é verdade? Ou seja, se eu não estiver bem comigo mesmo, com outra pessoa e com Deus, o resto vai ser algo apenas como Paulo escreve aos Coríntios, fala como um sino que bate, faz o seu ruído, as pessoas ouvem, mas na verdade não agrega valor. Exatamente. Então, Exatamente. Então é fundamental isso que você falou. A partir do momento que eu começo a ser grato, não é? Olha uma coisa simples que você falou deste psiquiatra, do escritor. Olhar o pôr do sol, ser grato por ver o pôr do sol. Eu costumo dizer que a felicidade ela não está em grandes coisas, né? Considerar Não, grandes coisas, é claro, no parâmetro da sociedade, né? As grandes coisas é um abraço do filho, é ter amigos com os quais a gente pode compartilhar, é ter a família em paz, não é? É dormir, é deitar e dormir, ter o nosso relacionamento profundo com Deus. Não há, isso não tem preço, isso não tem valor. E talvez, pela questão das comparações, é um mundo onde oferece, por exemplo, Instagram, Face, Twitter, as pessoas só colocam as fotos bonitas, só colocam aquelas fotos produzidas como sendo a simbologia de que eu estou bem. Mas isso não reflete o mundo interior da pessoa. Como você falou de Michael Jackson. Todo aquele glamour externo não refletia aquilo que ele sentia por dentro, ou seja, solidão, insatisfação, uma certa depressão não até, né, podemos dizer. aceitação, não aceitação dele próprio, dele como pessoa, de tudo mais, quer dizer, uma não aceitação da pessoa dele, né? Era claro o que você falou da própria imagem, quantas vezes ele mudou, ele branqueou, né? Então, assim, olha para você ver a gravidade da situação. Então, nós estamos dizendo o seguinte: será que essa ideia de sucesso que a nossa sociedade nos leva a perseguir inconscientemente, sem que a gente observe que a gente está perseguindo isso, porque a gente persegue isso inconscientemente, você está buscando, você vai fazendo, porque está fazendo, porque tem que fazer, vamos fazer, porque tem que ser por quê? O quê? É, Como? O que é que eu quero? Você já entendeu o que é que você quer de verdade? O que você quer verdadeiramente? Qual que é o seu desejo como pessoa real? Qual é a sua vontade como pessoa? O que você quer fazer para o mundo? Qual é o legado que você quer deixar? As pessoas pensam em legado. Que legado elas querem deixar? Né? Qual é o legado que eu quero? Elas nem pensam. Ah lá, colocaram aqui piloto automático. Exatamente. A piloto nossa automático. sociedade hoje está nesse piloto automático, É, né? Vamos isso. buscar, vamos fazer, vamos fazer para quê? Para quê? Vamos, A pergunta vamos, mas para nem quê, sabendo ela quando é nós vamos. para quê? Para quê? Eu estou fazendo isso tudo para quê? Com que finalidade? Não é por quê, não. Não é por que não. Quando você pergunta por quê, você vai ter um outro tipo de resposta. Quando você pergunta para quê, você está dando significado. Para si.
A pergunta para quê é a diferença, é o que faz diferença. É para quê? Para ajudar o próximo, para fazer o bem, para ajudar as outras pessoas, ou eu estou fazendo isso porque eu quero dinheiro, né? Tá entendendo? É isso. Então, uma coisa interessante que eu descobri é que quando eu perguntei para elas o que era o significado de ser bem-sucedido para elas, quando elas se referiram a dinheiro, e olha, detalhe, somente 14% das pessoas se referiram à palavra dinheiro em algum momento da pesquisa. 14%. Somente 14%. Mesmo desses 14%, quando eles se referiam no sentido de dignidade. Ter uma vida digna. Não no nível de poder ou de status, não é? Não, não. Pouquíssimas pessoas falaram em dinheiro no sentido de poder, status e enriquecimento. Aliás, status, fama e poder não veio nas respostas individuais. Só quando eu perguntava, só o dinheiro veio, mas o poder e o status e a fama não veio nas respostas individuais. Somente uma pessoa de 291 me respondeu essas três coisas. Uma. Certa vez eu perguntei para um jovem e perguntei, quem é você? Você acredita que ele ficou me olhando, ele ficou travado e ele falou, meu Deus, ninguém nunca me fez essa pergunta, eu não sei responder. E foi muito estranho, porque ele ficou parado realmente, pensativo, e no final falou, eu não sei responder. Se a pessoa não tem um conhecimento de quem ela é, né, o restante é um pouquinho daquele episódio do filme Alice no País das Maravilhas, quando o gato pergunta, onde você quer ir? E depois ele fala, se você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho serve, né? Deixa a vida me levar, vida leva eu, vamos vivendo, não é isso? É exatamente isso. A ideia de sucesso que nós temos hoje é essa. Eu não sei para onde eu quero ir, deixa a vida me levar, eu vou indo, mas eu vou indo buscando uma coisa que nem eu sei o que é. Porque é tipo isso. Eu quero uma meta elevadíssima, com pouco esforço e com resultado rápido. Fast food. Fast food. Vou ter? Não. Qual que é a chance de eu conseguir isso, né? Uma em bilhões, milhões, sei lá como, né? Vai ter, mas é uma em 1 milhão, sei lá, e aí por aí vai, né? Não é um parâmetro considerável, porque, na verdade, uma pessoa, por sorte ou por berço de ouro, não sei o que conseguiu, mas, como você falou, é uma em 1 milhão. Não isso não representa, não é, a sociedade, nem representa a maioria das pessoas. Então, assim, o que a gente coloca assim, para o jovem hoje, né? Se eu tivesse que dizer alguma coisa para os jovens hoje, o que eu diria? Eu falo, gente, né? Procura entender o que gera significado para mim, o que para mim é importante. Na minha vida, o que eu gostaria de fazer de diferente? Esquece um pouco o que a sociedade está dizendo, esquece um pouco essa ideia de poder, dinheiro e status e fala, fora isso. Porque sabe o que acontece? Sabe o que eu costumo dizer? Que o dinheiro, ele vem como uma consequência de um trabalho bem realizado. E ele vem como consequência natural de um trabalho bom que você está fazendo. Então, se você for bom naquilo que você fizer, você vai se manter bem. Então, assim, o dinheiro ele vem como uma consequência de um trabalho bem realizado. Né? Então, se a gente, em vez de focar no dinheiro, em vez de focar no poder, em vez de focar na fama, em vez de ir no piloto automático do que o mundo disse para mim, aonde eu gostaria de estar? Qual que é o trabalho diferente que eu quero estar fazendo? Qual que é o legado que eu quero deixar para o mundo? O que é que faz significado para mim? Eu, desde novinha, né? Eu fazia o quê? Eu, desde novinha, eu trazia para as pessoas, assim, eu tinha umas amigas que elas eram filhas de pais separados, e aí eu ficava o tempo todo tentando ajudar as bagunças que elas faziam.
Aí um dia eu falei para minha mãe, eu acho que quando eu crescer eu quero ser psicóloga para tratar filho de pai separado, porque eles são muito complicados. Claro, eu era criança, né, jovem, mas eu já percebia, tinha alguma coisa ali naquele contexto que desorganizava as pessoas. Não vou dizer que todos, hoje em dia, né, eu já sou adulta psicóloga, não vou dizer que todos os filhos de pais separados têm problemas, não posso dizer isso. Mas claro que quando tem um lar que ele não tem uma organização ou teve algumas dificuldades ou alguns problemas, é natural que esses jovens também sofram algumas consequências disso. Mas nós podemos, né? Eles podem buscar ajuda. Eu tenho. Então, assim, e é isso, o processo terapêutico ele serve para ajudar as pessoas a criar recursos independente da situação. Porque não são as situações que acontecem conosco que nos geram os nossos problemas, mas sim a percepção que nós temos com o que acontece conosco. Ou seja, o que eu compreendi, como eu me senti e a forma como eu me comportei é que faz toda a diferença na vida das pessoas. Entendeu? Então, o que é que nós estamos fazendo? Assim, a gente precisa modificar essa percepção. Não é modificar a situação. A situação, às vezes, você não pode mudar. Mas eu posso mudar o que eu vou fazer com o que fizeram comigo. Eu posso mudar o que eu vou pensar com o que fizeram comigo. Eu posso mudar como é que eu vou utilizar essa minha emoção, que aparentemente eu acho que é negativa, e como é que eu posso utilizar isso de uma forma mais positiva diante da minha vida. Ansiedade serve para me estimular e alcançar meus objetivos. A raiva também, se ela é bem utilizada. Você sabia que Dalai Lama é um raivoso? Eu ouvi falar. Eu li a respeito, que ele era Gandhi! muito Gandhi Dalai Lama. Gandhi é um raivoso. Aí as pessoas falam, como assim? Falei, gente, são indignados. As pessoas indignadas geram mudanças. Só que eles Claro. têm a noção de respeito maior. E a noção de respeito é grande, como a minha noção de respeito é grande, eu posso ter um comportamento ajustado com a minha raiva. Eu não preciso E, ter um comportamento desajustado com ela. e na vida também nós temos. Eu ouvi o Augusto Cury falando que essa geração não sabe lidar com frustração. Mas também a frustração, não é, na verdade, é algo que a gente tem que aprender a lidar, porque a morte de alguém, a morte de um pet mesmo, ou a morte de um ente querido, perda de emprego, a própria pandemia, essas coisas, na verdade, todos nós seres humanos somos susceptíveis. Então é importante a gente ter essa paz interior. Eu gosto muito quando a Bíblia diz da necessidade de nós termos uma paz que excede o nosso entendimento. Ou seja, não é uma paz só emotiva, uma paz emocional, mas uma paz que excede até o nosso entendimento, que é dado por esse relacionamento com Deus, esse relacionamento de bem-estar realmente com a gente mesmo e saber, as situações podem mudar. E a gente tem que saber olhar o melhor ângulo, né? Eu sempre gosto de dizer que todas as circunstâncias da vida têm um lado ruim, mas tem outros lados que podem ser lados bons, até mesmo no sentido de crescimento. Se alguém perde o emprego, de repente não é a pior coisa do mundo. Ele pode iniciar uma empresa e viver melhor. Claro, Não sei. claro. É na adversidade que a gente cria força. Se a gente ficar com medo da adversidade, o que a gente faz? A gente está perdendo a chance de fazer diferença. Então, Claro. assim, e é o que Vitor Frankl coloca, que o problema não está no sofrimento, né? O sofrimento ele faz parte da vida humana, não tem jeito de você não sofrer. Não faz parte da vida humana. O que nós temos que fazer é criar significado e sentido quando nós temos um sofrimento. Olha, isso que aconteceu comigo, aconteceu comigo. Que significado que eu vou dar nisso? Que sentido eu vou dar Claro. nisso? Como é que eu vou utilizar isso a meu favor no futuro? Que aprendizado eu posso tirar disso? O que eu posso tirar de bom disso? Uma vez eu ouvi uma pessoa, um empresário, dono daquela Multilaser. Eu ouvi uma palestra dele uma vez e eu fiquei muito impressionado. O pai dele morreu. Morreu não, na realidade o pai foi mergulhar
nas Bahamas, sei lá como é que é, e desapareceu. E ele ficou com herdeiro da empresa do pai, que era uma papelaria, e ele teve que... foi procurar o pai, não achou nem o corpo dele, nem nada, o pai desapareceu e tudo mais, e ele herdou aquilo ali, e hoje ele fundou a Multilaser. Olha Ele é só. dono da Multilaser. Aí ele falando na palestra dele, eu achei muito interessante que quando surge um problema na empresa, ele fica coçando. E ele adora. Ele fala, opa, porque são quando surgem os problemas que eu tenho a oportunidade, que é quando a empresa cresceu mais. Então, todos os crescimentos grandes da empresa dele aconteceram nas adversidades. Então, é como o problema, a questão não é, eu não tenho que me ver livre das adversidades. Eu falo isso para os pais também. Os pais não têm que facilitar a vida dos filhos. Eles não têm que fazer as coisas para eles. Eles têm que esperar, eles têm que dar os recursos para eles dar a contribuição para ensiná-los a vencer os desafios e as adversidades, incentivá-los a enfrentar as adversidades, a não fugir delas. Mas eles não têm que fazer por eles. Ah, coitadinho do meu filho, deixa eu fazer isso aqui por ele. Não, não é coitadinho do meu filho, deixa eu fazer isso por ele, não. Ele tem condição, ele vai lá fazer, ele pode fazer, ele dá conta. Eu tenho que chamar os pais no consultório de vez em quando e falar, para de fazer pelo seu filho. Deixa ele quebrar a cara, deixa ele fazer. Aí ele fez, viu que não deu certo, ele vai aprender. Mas vai que ele faz e dá certo. Por que você tem que fazer por ele? Deixa ele testar. Então, você sabia que os pais que fazem muito por os filhos, que são os pais superprotetores, sabe o que eles fazem com os filhos? Eles tiram recursos deles e geram filhos ansiosos para o mundo. Eles geram filhos ansiosos para o mundo. Os superprotetores. Eles jogam os filhos ansiosos no mundo. Por quê? Porque eles falam com eles assim, pode deixar que eu faço para você, você não dá conta. Aí o menino entende. Não, meu pai está fazendo comigo é porque eu não dou conta de fazer sozinho. Então, se ele precisa fazer para mim, é porque eu não consigo. Então, se eu não consigo, né? Aí na hora que ele encontra uma situação difícil, ele fala, ai, não dou conta, não dou conta, não dou conta, não faz. Aí ele reforça Só que chega um certo... Só que chega um certo momento que ele vai crescer, vai se tornar adulto, os pais vão partir e ele vai virar o quê neste mundo, né? E aí? Então a gente precisa... É no aprendizado que a gente cresce. É no sofrimento que a gente cresce. É nas situações adversas que a gente cria recursos. Eu costumo falar, né? Para quem me conhece, sabe? Quem depois quiser depois ir lá no meu Instagram, né? No Cognitiva CT, que é o meu Instagram. O Cognitiva CT tem vários vídeos meus falando sobre isso. Eu tenho um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Aí as pessoas falam, nossa, coitada. Eu não falo, não é coitada, não. Eu adoro funcionar assim. Aí o povo fala, como? Você gosta de funcionar desse jeito? Você tem um déficit de atenção, você gosta de funcionar desse jeito? Eu falo, gosto. Se tivesse que nascer de novo, queria nascer do jeito que eu nasci. Aí o povo fala, como assim? Bom. Como assim? Eu falo, uai, eu sou distraída, esquecida e tudo mais, mas eu sou imperativa, eu faço um monte de coisa que os outros não fazem. Tem 1 milhão de ideias que os outros não têm. Então, eu acho ótimo esse meu funcionamento. Aí os outros falam, mas como é que você consegue? Como é que você consegue funcionar com isso? Eu criei estratégias, sofri muito até criar as estratégias para conseguir ajustar o meu modelo para o meu modelo ser legal para mim. Mas eu consegui fazer o meu modelo ser bom para mim. E eu adoro o jeito que eu funciono hoje. Não quero mudar, não. Eu gosto. Olha só, para melhorar. Quero só melhorar. Isso eu quero. Essa fala sua é fantástica para quem está nos assistindo. E entender isso, a saber lidar com as nossas fragilidades, mas transformar essas fragilidades em potencialidades, né? E não querer ser o outro. E simplesmente... Exato. Não é verdade? A Renata Crossara, que é aqui do bairro, está aí vendo a gente, né? Ela Renata tá aí. Tá aí, verdade, Renata. Né? Bem-vinda, Renata.
Mas é porque ela me conhece, ela sabe da maluca que eu sou. E aí, eu sou meio maluca mesmo, né? E aí, que bom que eu sou maluca, porque se não tiver os malucos, o mundo não anda, né? Então, assim, Mas você sabe, ela me você conhece mais sabe, do que ninguém. mas é espetacular conviver com você. Eu que te conheço há pouco tempo, como vizinha aqui, te admiro assim, a sua vibe, a sua alegria, a sua hiperatividade é muito positiva. Realmente você é muito admirada aqui no bairro pelos moradores, justamente por ser quem você é. E Então, é isso que é eu algo digo, que falo, realmente olha, é negativo? Não posso dizer que é negativo. Então, não. é esse que é o ponto, porque eu transformei aquilo que poderia ser um problema numa qualidade. Então, Claro, uma oportunidade. Tem a uma minha. pergunta aqui, Ah, deixa eu colocar aqui. Você está conseguindo ler? já. O que podemos fazer para não sofrermos de ansiedade nesses dias? Bem, o que Isso, é a nós podemos Nayane. fazer para não sofrer de ansiedade nesses dias? Gente, a ansiedade como problema, né? Ela só existe por quê? Porque a gente entende que a gente superestima a ameaça e subestima a nossa capacidade de enfrentamento. Nesses dias atuais, por exemplo, com a pandemia, qual que é o problema que nós temos maior? Nós perdemos rotina. As pessoas perderam rotina e a perda Verdade. de rotina atrapalhou muito elas e elas não conseguem executar as coisas porque elas estão tentando ajustar uma rotina nova, porque elas construíram uma rotina ao longo de anos e, de repente, elas Claro, perderam essa rotina que elas construíram e estão perdidas. E isso gera muita ansiedade porque você não sabe como. É claro. criar planejamento, organização, planejamento e organização e criar uma nova rotina com hora, anotar, gente, escreve. Anotar, escrever, criar rotina ajuda muito a diminuir a ansiedade. Por quê? Porque você vai conseguir fazer aquilo que você está se propondo naquele tempo que você está se propondo, e aí você vai se sentir mais tranquilo. Então, né, a ansiedade é porque ela só existe porque nós superestimamos a ameaça e subestimamos a nossa capacidade de enfrentamento. Então, quando você olha e fala, não vou ter tempo, não vai dar tempo, eu não vou conseguir, você está superestimando uma ameaça. E aí você fala, não vou conseguir, você está dizendo, não tenho recursos para enfrentar essa situação. Mas se você Verdade. fala, peraí, deixa eu sentar, deixa eu escrever, deixa eu ver as coisas que eu tenho que fazer, deixa eu planejar. Só de planejar eu já melhoro. Você sabe que na minha pesquisa, por exemplo, as pessoas bem-sucedidas se consideravam mais planejadas e organizadas e menos preocupadas. Claro, Olha só. a pessoa que é mais organizada e planejada, ela vai ser menos preocupada, porque ela vai ter mais planejamento, mais organização. Então, como é que eu lido com isso? Bem, ansiedade também. Tem outras coisas, 1 milhão de técnicas. A gente tem o mindfulness, a gente tem meditação, a gente tem oração. Isso tudo ajuda. Tudo isso ajuda. Que ótimo. Ajuda, né? Então, a gente tem uma série de recursos que a gente pode usar para minimizar. Mas para isso a gente precisa aumentar os nossos recursos internos, entendeu? Eu dou conta, eu consigo, eu posso, eu vou, eu faço. Se eu começo a pensar isso de mim, automaticamente minha ansiedade. Se eu começo a pensar isso, criar estratégias, criar recursos, criar ações de realização, Não só falar, né? não Não é só falar, não. escrever, né? Escrever e agir, metade E da agir. ansiedade vai embora. Metade da Que ansiedade ótimo. vai embora. Porque tem que ter ação. Não adianta eu ficar pensando o que vai acontecer lá, não. Senta aqui e fala, o que eu posso fazer para evitar isso? Acabou. Senta e fala, tá bom, Claro. isso lá pode acontecer lá na frente, tá? O que eu posso fazer para evitar isso? Foi o que eu fiz aqui no bairro. Quando eu pensei assim, nossa, e agora que eu vi meus vizinhos sendo assaltados com arma na cabeça e tudo mais, eu falei, nossa, e se isso acontecer comigo? Na hora que eu pensei, se isso acontecer comigo, eu falei, eu vou ficar quieto, parado, esperando isso acontecer comigo, não. Esperando acontecer, não. Eu fui lá na polícia, bati a porta, falei, o que nós precisamos fazer para organizar o bairro, para os bandidos não chegarem até mim? Foi isso que eu fui fazer. Então, quer Ótimo. dizer, E qual que é funcionou.
Funcionou E super bem. funcionou. Hoje nós temos um bairro organizado, nós temos um bairro mais seguro, muito mais seguro do que nós tínhamos em 2012, quando eu comecei a fazer esse Uau, trabalho. sim, Muito mais sim, seguro. muito. Então, a questão é, a minha ansiedade com relação a isso diminuiu. Por que diminuiu? Porque eu criei recursos e reais que funcionam, efetivos, que dão resultado. Então, quando você age para resolver aquele problema, a sua ansiedade diminui. Olha que interessante, né? Essa fala da Renata, gente, é super, super pertinente e interessante. Porque às vezes nós sabemos qual é o problema e nós ficamos sofrendo com o problema, mas nós não nos tornamos a solução. Olha, ela falou que ela pensou na situação e ela se tornou a solução, não só para ela beneficiou toda uma comunidade. Olha que interessante. Se você pensar desta maneira e verificar a sua circunstância, ao invés de você se vitimizar, sentir o pobre coitado, a vítima das circunstâncias, olha, você pode mudar as circunstâncias a seu favor e a favor de uma comunidade. Olha que tremendo isso, não é verdade? Exatamente Tremendo. isso. É exatamente isso. E é exatamente isso que é maravilhoso. O que fazer para ajudar uma pré-adolescente depressiva enquanto ela ainda passa por profissional? Por profissional, Ó, isso aí. assim, enquanto ela ainda passa por profissional, como assim? Não entendi. Você Eu entendeu essa creio que pergunta? eu creio que ela está sendo tratada por um profissional. Enquanto ela ainda está passando por profissional, me pareceu isso, que a pessoa está perguntando a respeito de que essa pré-adolescente está com um profissional, mas como que poderia, em casa, ajudar esta pessoa. Me parece que é Bem, isso. né, um paciente depressivo, um adolescente depressivo precisa de médico e psicólogo. Em primeiro lugar, as duas coisas, tem que ter. Agora, as famílias dentro de casa, como que eles podem ajudar? Validar a emoção. Validar a emoção e dizer, coitadinho, ô dó, tadinho, tá triste hoje, ô dó. Não, pelo amor de Deus, gente, não. Não é assim que a gente trata as pessoas. É virar para essa pessoa que está deprimida e falar, nossa, deve estar sendo difícil. Eu compreendo que isso deve estar sendo difícil. É validar a emoção. Mas validar a emoção não significa, ai, tá, ô dózinha, ô dó, ela tá muito deprimida. Não, Aí não. não façam isso. Não façam isso. Isso é vitimização e reforçar a vitimização. Não é validação emocional. Validação emocional é entender. Ele tem direito de estar sentindo o que ele está sentindo, porque ele está pensando de uma forma equivocada, e por ele estar pensando de forma equivocada, ele está sentindo desse jeito. Não tem problema ele sentir desse jeito. Acolhe a sensação. Valida a sensação. Valida a emoção. Sem precisar validar os comportamentos equivocados relacionados com a sensação. Sem precisar validar os pensamentos equivocados com a sensação. Entendendo que é natural que tem esses pensamentos, entendendo que é natural que tem esses comportamentos, mas dando para essa pessoa aquela ideia de que, olha, eu sei que é difícil mesmo, eu sei que isso é complicado mesmo, né? Mas você já está fazendo terapia, vai passar, você vai melhorar. É dar esperança. Eu Que posso ótimo. dar Muito esperança. Eu posso dar esperança bom. para ela, mas eu preciso validar a emoção dela. Validar a emoção dela não é fazer ela de coitadinha e vítima, não, tá? E as pessoas entendem isso muito errado. E aí elas pioram a situação. Aí elas fazem as coisas para a pessoa, não, coitadinha, ela não dá conta de levantar da cama, eu vou lá levar comida para ela. Não faça isso. Ela tá mal, tá? Fulano, olha só, nós vamos almoçar, nós vamos jantar, você vai chamar ela, eu sei que é difícil, vem cá, minha filha, eu sei que tá difícil, mas você vem comigo, nós vamos almoçar junto, nós queremos a sua companhia, a gente faz questão da sua companhia é importante para nós. Isso é validar. E isso é ajudar essa pessoa. Agora, não, você tem que ir lá e tem que comer agora, porque eu estou mandando, não é ajudar. Não, de maneira nenhuma. Isso é oprimir, E não é? também, É e igual- também chegar lá com a comida e deixar do lado da cama também não é ajudar. Tá Também não entendendo? resolve. É verdade. Então, Olha é aquele filme estimular. Divertidamente, né? Oi? Olha aquele filme Divertidamente, que ensina a lidar com a raiva, né?
até então, sempre se olhava a raiva como algo negativo, não é? Mas ela pode ser um propulsor de algo positivo. Claro, claro. A raiva minha é assim. Quem me conhece sabe, a Renata está cansada de me ver. A Renata rola de rir, às vezes, ela lá vou eu pego. Imagina. Renata, estamos no finalzinho, faltam só 3 minutinhos, queria te agradecer. Assim, eu ficaria durante um bom tempo, amo te ouvir, sou suspeito porque amo te ouvir, além de ser uma pessoa extremamente agradável e simpática, a sua experiência é muito interessante, eu creio que contribuiu muito para a turma que está nos assistindo nessa noite, eu creio, depois eu vou te dar um feedback dos resultados, porque eu creio que os resultados são muito interessantes, e a gente queria te agradecer assim, imensamente seu carinho, a sua disponibilidade. Eu sei que você tem uma agenda bem cheia, mas muito obrigado por esse sábado à noite ter tirado esse tempo para contribuir com os nossos jovens. Aí, ó, a Renata já colocou, adorei, eu também adorei, Renata. A Renata já deu um feedback aí, né? As Renatas. Então, muito obrigado por esse carinho e por estar contribuindo com a nossa equipe enquanto jovens, enquanto cristãos. A gente tem uma fala muito parecida. Ouvindo você, parece que eu estou me ouvindo falar com a igreja, com o pessoal. Há uma sintonia, uma sinergia super legal, muito grande. Então, muito obrigado por este carinho de estar conosco. Eu que agradeço, foi um prazer enorme estar aqui. Gente, obrigada. Ó, beijo para vocês, espero que tenham gostado, né? E aí, ó, se deixar isso salvo aí depois, você me fala. Nós vamos salvar. Eu vou... Tá bom. Gente, um grande abraço. Todo mundo aqui. Obrigada. Pessoal da Argentina te manda um abraço. Um abraço para o pessoal da Argentina aí também. Tá, a turminha está aí antenada com a gente, diz que foi muito edificante, muito importante. Nós vamos salvar este vídeo e vamos compartilhar com você e depois também vamos te dar um retorno de como isso, das pessoas que foram alcançadas com este momento tão espetacular. Eu quero, por favor, faça questão desse retorno aí depois. Tá ótimo, Renata. Obrigadão mesmo, viu? Obrigada, gente. Obrigada. Vamos ver se em outro momento a gente consegue você novamente para falar para a gente, para bater esse papo assim super legal conosco. Estou às ordens. Pode chamar que eu vou. Tá joia. Um abraço, então. Gente, obrigada. Tchau, tchau. Tchau.